Prontinho, estamos ao vivo para todo o universo, com mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em Informática, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Está chegando para vocês aí a tela do meu computador com as atividades que nós fizemos nas aulas anteriores. Beleza, então vamos lá, recapitulando, só relembrar a última aula, tá? Prof. LP2, P2.php. Foi o que nós fizemos na aula passada, né? Foi esse código. Vou abrir aqui para a gente dar uma recapitulada. Ah, voltou a funcionar? Não voltou não, tá com o mesmo BOzinho de manter na mesma tela. Nós fizemos o quê? Nós fizemos um código com um formulário HTML, onde o internauta informa o salário, neste campo input, esse input type number. Oi, o que está rolando aí? Vambora, presta atenção. Hã? O do Google Meet? Deu certo agora? Entrou? Eu mandei no grupo. Ah, não abriu essa. Na semana passada, retrasado, eu acho. Achou? Beleza. Bora lá. Então, um formulário HTML. Vocês já estudaram HTML e JavaScript no semestre passado, né? Então, eu tenho um formulário HTML onde o internauta me passa uma informação que é um número, ó, input type number. Esse cara, eu estou chamando ele de iSalário. Depois, ele me passa uma outra informação, que também é do tipo number, que tem o nome INSS. E ele tem um botão que é do tipo submit. O nome desse botão é vai doidão. E o valor é calcular. Por isso que apareceu isso aqui, ó. O salário, o campo numérico, INSS, o campo numérico e o botão calcular. O que esse cara faz? Ah, o salário é 6.580 e ele paga 14% de INSS. Quando a gente clica no botão calcular, ele mostra qual que é o salário, mostra qual que é o percentual de INSS, qual que é o valor que vai dar esses 14% de 6.580 e qual que é o salário líquido, que teoricamente é o salário menos o INSS que dá esse valor. Então é isso que o nosso algoritmo calcula. Como é que ele fez isso? Aqui nós temos o código. Ó. O código é: se existe o iSalário, falamos disso na aula passada, se existe o iSalário, significa o quê? O internauta digitou esse valor e clicou lá no botão submit. Se ele clicou no botão submit, para onde foram esses dados do formulário? Foram enviados para o P2, usando o método post. Beleza. Então, chegou aqui esses dados agora. Ó. Ele chamou o próprio P2, tanto é que ele carrega a página de novo. Ó. Os valores preenchidos aqui sumiram. Ele carrega a página de novo. Chega as informações aqui. E aí a gente começa a mostrar as informações. Aqui eu mostro qual foi o salário. Eu recebo esse cara no underline request. Esse request, eu tenho ele para pegar o iSalário, o INSS, que é os valores digitados pelo internauta. Então, eu mostro o valor de salário digitado pelo internauta usando uma função PHP que é o number format, e eu já mostrei para vocês na aula passada e vou repetir aqui. O nosso guia espiritual é o php.net. Aqui no php.net nós temos o manual. Aqui, ó, PHP... downloads não. Na documentação nós temos acesso ao manual, inclusive em português. Tá vendo? E aí, ó, as funções estão aqui, quer ver? Tem referência, extensão, funções, cadê funções? F, Fiber. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu mandar localizar aqui, eu acho. A função, ó, ela fica dentro de manual do PHP, referências das funções. Tá vendo? Então, é uma função que faz a formatação do número. Então, toda vez que você precisar de uma funcionalidade da linguagem de programação, você vem aqui
nessa documentação que você vai achar. Beleza, então ele formata e mostra. Depois a gente mostra qual foi o número que ele digitou para ser o percentual de INSS. Depois nós criamos variáveis, a variável valor INSS, e a gente faz o cálculo do INSS, que é o salário vezes o percentual dividido por 100. E a gente acha quantos por cento qual é o valor do INSS. O salário líquido, a gente pega o salário digitado menos o valor do INSS e a gente calcula o valor do salário líquido. Depois a gente mostra. Então, o que a gente tem nesse algoritmo PHP? Nós temos uma interação internauta-algoritmo, que é o nosso código, tá? Como é que acontece essa interação? Nós criamos formulários HTML, que é a forma com que eu tenho de obter informação do internauta. Quando ele me manda essas informações através de um submit, ou existem funcionalidades JavaScript para fazer a mesma coisa também, ele manda esses dados, eu recebendo esses dados, aqui, ó, através dessa instrução interrogação PHP e essa interrogação maior, eu abro e fecho o trecho de programação PHP do meu arquivo. Então, esse algoritmo PHP, ele é processado lá no servidor e o internauta não tem acesso, diferentemente do que vocês aprenderam em JavaScript, que roda lá no browser, né? Então é isso que a gente fez na aula passada, e essa atividade está aí, todas as atividades que a gente fez esse mês, essa é a terceira, né? Nós vamos por P3 hoje, ok? Tá, vamos dar uma navegada aqui na documentação para a gente ver o que a gente pode testar de interessante na aula de hoje. Esse exemplo que a gente estudou na aula passada, ele mostra muito bem a base de um sistema web. Essas lojas que vocês estão habituados a comprar, Shopee, Mercado Livre, etc., não, mas é uma coisa similar. Ou seja, você tem páginas que mostram as informações, que você tem lá um campo que você preenche, eu quero cinco, sei lá o quê, 5 panelas, ou um conjunto de panelas. Você escolhe o produto, fala a quantidade que você quer, clica num botão, isso vai para um carrinho, fica lá nesse carrinho e assim sucessivamente, tá? Ou seja, lá o que você tem? Você tem uma página web, onde há a interação da página web, que tem código HTML, com a inteligência do algoritmo que roda no servidor. Nesse exemplo nosso, a gente está estudando em PHP. Existem outras linguagens que fazem a mesma coisa também, tá? Beleza. Então, vamos fazer um exemplo novo hoje. Deixa eu ver o que a gente tem de interessante aqui para a gente estudar. Saída, extensões. Vamos voltar aqui. Vamos voltar lá no manual? Que a gente estava aqui. A gente começou nas variáveis. A gente deu uma olhadinha aqui nas variáveis. O básico das variáveis. Uma variável PHP, ela começa com dólar e o nome que você quer. E aqui ele fala os nomes que são válidos, os nomes que não são válidos, tá? Aqui ele está falando, está dando um exemplo, que uma variável não pode começar o nome com número, ó. O dólar sempre tem que ter. Alguma palavra que começa com dólar, eu sei que é uma variável em PHP, tá? Mas o nome dessa variável não pode começar com número. As regras são parecidas com todas as outras linguagens que vocês aprenderam. Quando vocês estudaram algoritmos, vocês devem ter percebido a mesma coisa, que tem algumas regras, os compiladores não aceitam alguns nomes, né, de variáveis. No PHP é a mesma coisa. E nós falamos aqui nas primeiras semanas de aula que nós vamos seguir o padrão de nomenclatura que nós estudamos no Java. Quando a gente tiver uma variável com 2 palavras, a gente põe a primeira letra da segunda palavra em maiúscula e a gente sempre vai colocar todas as letras em minúscula no nome das variáveis, tá? Aqui, ó, ele está falando que a variável, se você coloca uma variável chamada var e a outra com var, com V maiúsculo, são 2 variáveis diferentes, tá? Então, o nome da variável, letra maiúscula e minúscula, faz diferença. Então, às vezes, você tem 2 variáveis com nomes parecidos, mas mudou a letra maiúscula, consequentemente, são variáveis diferentes, tá? Então, a gente tem todas essas orientações aqui. Então, isso aqui é a parte das variáveis. As variáveis string, a gente simplesmente coloca alguma coisa aspas, ó. Então, por exemplo, aqui não tem nenhuma variável. Poxa. Basta colocar entre aspas. Colocou entre aspas, ele já assume que é uma variável do tipo string, tá?
O ponto flutuante, nós vimos esse teste quando a gente fez essa formatação aqui, ó. Aqui a gente está formatando um número onde a gente indica que a vírgula é o separador decimal, que é o nosso padrão, e o ponto é o separador de milhar, né? Então a gente já viu isso aqui também. Esses strings médios, eu acho que a gente já podia começar a brincar. Não, vamos trabalhar nas estruturas de repetição. Deixa eu ver onde está isso aqui. Expressões. Ah, tem expressão lógica, com execução, procedência de operador. Ah, estruturas de controle. É isso aqui que eu quero, ó. O if else, isso aqui, a gente já estudou isso em tanto lugar que eu não vou ficar repetindo muito isso aqui, não. Eu vou mais para os mais importantes, tá? Vamos dar uma olhadinha, principalmente nesses caras aqui, ó. Que são as estruturas de repetição. Enquanto do while e o for. Vamos começar com o for? Ó, o for é muito parecido com o que nós estudamos no Java, gente. Para não falar idêntico. Aí, como é que é o for? E você pode criar a variável dentro do for. Tá vendo? Ó, então, deixa eu copiar esse for aqui. Nós vamos fazer um for aqui na nossa brincadeira. Deixa eu primeiro deixa eu copiar isso aqui. Vou fechar esse cara. Vou criar o P3, que é a atividade de hoje. É o nosso p3.php. Eu vou editar ele em uma nova aba. Vou colar isso. Vou tirar, por enquanto, vou tirar isso. E vou tirar isso. Bom, então, o esqueleto de um programinha, ó, é o HTML. Ah, então, vamos mudar o título aqui também, né? PHP aprendendo a usar o for, while, etc. Pronto. Aula 3. Pronto, beleza. Isso aqui é tudo HTML, não tem novidade nenhuma, mas a partir do momento que eu coloco essas duas linhas aqui, ó, eu estou identificando onde começa o meu algoritmo PHP e onde termina o meu algoritmo PHP. Então, beleza. Então, aqui dentro eu vou começar a brincadeira. Então, se eu for usar o for agora, vou copiar esse for aqui, ó. Beleza. Então, o que é o for? For, vocês já aprenderam, eu crio uma estrutura onde eu vou fazer um laço onde haverá uma repetição da execução de um bloco de linhas. Cadê, gente? Isso, pronto, for. Tá. Então, eu tenho uma variável. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A variável. Eu não vou usar um nome mais bonitinho. A minha variável vai ser dólar número. Pronto. O nome da minha variável é dólar número. Ele começa com 0. Então, tá aqui, ó. Dólar número igual a 0. Enquanto o dólar número for menor do que 50, então, veja bem, dólar número começa com 0, enquanto o número for menor que 50, ele faz o quê? Dólar número mais. Eu somo 1 na variável número, tá? E aí, aqui dentro, eu vou mostrar assim, ó, echo ou print, né? Eu vou colocar assim, ó, vou colocar a variável dólar número, concatenando um ponto aqui no PHP concatena, e eu vou pôr entre aspas uma vírgula, ó. Ou seja, vai ter um espaço, uma vírgula, um espaço. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Vou salvar e já vamos testar o nosso P3, só para a gente ver como que o P3 funciona. Olha lá. P3. Aquele título que a gente mudou, né? E olha lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 49. Por que tem espaço, vírgula, espaço? Porque eu falei para ele, ó, depois que você mostrar o número, você concatena com esse número, espaço, vírgula. Se eu tirar isso aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Vou tirar, salvar, vou atualizar aqui, vou rodar meu código de novo. Olha como é que fica bonito. Entenderam agora por que eu fiz desse jeito? Então, vou voltar aqui do jeito que estava antes. Para mim, é isso aqui. Ok? Então, ó, vai de 0 a 49.
Por que parou no 49? Por que não mostrou o 50? Porque ele faz enquanto o número for menor que o 50. Quando o número dá 50, ele não é menor mais, então ele sai da estrutura de repetição. Ok? Eu coloquei aqui, ó, número mais, mas lá no manual que a gente consultou, estava mais a variável, tá vendo? Isso aqui eu acho que a gente estudou em Java também, gente, é a mesma coisa. Vou até fazer aqui para vocês verem. Em vez de fazer número mais, se eu colocar mais número, o que acontece? Vamos ver? Ó, tá indo de 0 a 49. Foi? Deixa eu ver, eu salvei? Salvou? Não mudou nada. Não mudou nada porque está no for, né? Ou seja, ele vai somar 1 no número de qualquer jeito. Aqui é pré e pós, né? Incremento. Pré-incremento e pós-incremento. Então aqui não fez diferença nenhuma dentro do for. Beleza. Vamos testar o outro agora. Esse é o for, né? Vamos pegar o while. A estrutura de controle, for. Vamos pegar o while. O while, como é que é a sintaxe dele? Aqui, ó. Enquanto uma variável for de um jeito, faz o que está lá. Então, eu vou pegar esse mesmo while aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Então, aqui eu tenho um exemplo de for. Aqui vai caber na frente. Nem precisa comentar, nem um pouquinho. Então, eu vou fazer um while agora. Vou criar. Tá. A variável número, ela sai daqui valendo 49, certo? Então, enquanto essa variável número for maior do que 0, eu vou fazer alguma coisa. Então, agora, eu tenho uma variável número, que é essa aqui do for, que vai terminar com algum valor. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um eco aqui, ó, ou um print, tanto faz, de um HR. Vocês lembram o que é o HR, né? É uma linha que ele coloca lá na tela do usuário. Então, enquanto esse número for maior que 0, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Eu vou mostrar o número, também colocando uma vírgula. Só que aqui no while, eu tenho que incrementar, eu tenho que decrementar, no caso, menos, né? Que ele sai de lá valendo 49, aqui eu faço um menos, ponto e vírgula. Então, vamos ver aqui agora. Ó, no começo, lá, foi de 0 a 49. Depois, de 50 até 1. Ok? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um eco aqui, ó, só para a gente entender. Eco. Vou colocar, inclusive, aquele H que a gente usava no HTML. H2. Ponto, aspas, barra H2, barra, ponto e vírgula. Não, precisa H2, eu vou colocar aqui, ó, for. E aqui embaixo eu vou colocar. Posso colocar aqui dentro do HR. Copia, coloca aqui embaixo, isso. Aqui é o while. Pronto. Só para ficar bonitinho, ó. Quer ver como é que ficou agora? Ó? Olha lá, aqui eu estou mostrando como é que foi o for de 0 a 49, aqui eu estou mostrando o while como foi de 50 até 1. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Porque o número começa com 0, e aqui ele faz o 49 e para, porque quando ele pula para 50, já não atende mais essa condição, então ele pula fora. Se ele pulou fora, o número saiu valendo 50. Quando ele vem aqui, ó, é maior que 0? Sim. Então ele mostra o 50, depois subtrai 1. Certo? Então tá aí um exemplo do for. E aí, a mesma coisa do Java, gente. Igualzinho o Java. Não sei se vocês estão percebendo. Esse é o while. E tem o do while, que tá lá também, que é esse cara aqui, ó. Como é que ele funciona? Ele é a mesma coisa do while, só que o while fica lá embaixo. O que significa? Que ele sempre vai executar a primeira vez. Ó, então, como é que funciona o while? Na realidade, ele começa
a estrutura com o do, né? Deixa eu copiar isso aqui também. Deixa eu saltar uma linha aqui para dar um espaço de cada bloco, para ficar mais fácil de entender. Então, esse aqui, na realidade, ele é o do e o while, certo? Então, como é que ele funciona? Primeiro já executa. Então, deixa eu botar esse eco aqui de novo. Depois, a gente faz o número mais ou o número menos menos. Então, deixa eu pôr aqui. Número menos. Só que aí eu vou pôr o número mais, né? Porque nós voltamos para mais. E aí, enquanto número... Bom, se ele sai do while, o while foi até quanto? O while foi até 1. Ele foi até 1, mas ele saiu daqui com 0. Ó. Número deu 0. É maior que 0? Não. A variável não saiu como 0. Tanto é que vocês vão ver que ela vai começar com 0 aqui. Ó. Então, enquanto ela for menor do que... Vamos pôr só 30 aqui. Ó. Então, enquanto o número é menor que 30, ele volta lá em cima e executa o bloco todo, tá? Qual a diferença do while com o do while? O while, ele testa no começo. E se não der certo, ele já cai fora. No do while, ele sempre executa o que está aqui a primeira vez para testar no final. Então, aqui testa no começo, aqui testa no final. Só isso a diferença, tá? Então, olha só a diferença aqui. Atualizando. Ó, agora nós estamos testando o do while. Ele sai do 0 e vai até o 29, que é o que a gente fez, né? Ele sai daqui valendo 0, aí quando ele entra aqui, ele mostra o 0 e vai aumentando enquanto for menor que 30. Por isso que ele para no 29. Porque quando ele entra no 29, não é isso? É lá, 29. Porque quando ele vem aqui e o número vira 30, ele é menor que 30, já não é mais. Aí ele já sai fora. Ok? Ó, então, juntando essas três estruturas de repetição, for, while, do while, com o que a gente estudou nas duas primeiras atividades, vocês já são capazes de fazer o que eu quero, que é a próxima atividade. Tá? A próxima atividade, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu vou disponibilizar ela aqui assim que eu terminar essa gravação dessa explicação da aula de hoje. Eu vou pedir, por exemplo, são vários exercícios na sequência, tá? Essa atividade de hoje vai ter vários exercícios. Mas um exemplo, você pede para o internauta digitar o ponto de partida e o ponto de parada e qual seria o critério de separação dos números. Deixa eu explicar melhor. Eu quero, por exemplo, se o internauta digitar 10 e 80 e que ele quer que vá de 3 em 3. Então ele começa 3, 13, 16, ou seja, o 10 é o começo, o 80 é o final e tem que ir de 3 em 3. Então o internauta te dá essas três informações. E você recebendo esses três números, você começa do início, vai somando o que ele considera de incremento, né, de 3 em 3, 10 em 10, e para naquele ponto que ele pediu para encerrar. Ok? Então o que nós vamos fazer? Aqui vocês sabem como usar o for, como usar o while ou do while, tá? Com as atividades anteriores, vocês já aprenderam a interagir com a página, fazer um formulário para o internauta mandar informação. Com isso, vocês já serão capazes de fazer a atividade P3E.pdf. Lembrando que, a partir da aula passada, eu fiz o P2 e passei esse exercício aqui. Ó. Deixa eu até mostrar esse exercício aqui. O exercício era o P2E.pdf. Olha o exercício aqui, ó. Prestem muita atenção na explicação do exercício, tá? Então, vocês deveriam elaborar uma página PHP. O nome do arquivo é importantíssimo, senão as monitoras não acham a sua atividade, você fica sem nota se elas não acharem. Então, o que elas vão usar? Eu vou criar na planilha para elas conferirem a atividade, qual que é o seu usuário. Por exemplo, o meu usuário aqui no painel de controle é prof. Se é prof, elas sabem que elas têm que digitar para conferir prof.sqlweb.com.br/LP2, porque está na pasta LP2, e aqui está mandando na pasta LP2. Então, no meu caso, elas saberiam que elas têm que digitar prof.sqlweb.com.br
barra LP2, barra P2E.php. Tem que abrir para elas essa página funcionando igual está na atividade. Se você fez certo, tem que funcionar. Ela vai digitar isso. Fez certo, ela testa para ver se está funcionando. Testou, funcionou? Ela vai lá no registro, na planilha e registra sua nota. Não deu certo, não apareceu nada, está com erro, você perdeu uma nota dessa atividade. É assim que vai ser feito, entendeu? Então, se você não prestar atenção nas orientações aqui, você vai ficar sem a nota. Toma cuidado. Esse exercício aqui tem as orientações, ó. O que é para fazer? Veja as informações. Ah, aqui está falando que é para você, esse seu P2E, o que ele tem que fazer? Pedir para receber do internauta a altura e o peso. E quando ele clicar no botão calcular, o seu algoritmo PHP deverá mostrar qual é o valor do IMC e o significado. E aqui embaixo está explicando. Você nem precisa perguntar para a internet, ó. Aqui mostra como é que calcula e aqui a tabela de referência. Então ele falou assim, no seu algoritmo, eu peso 80 quilos e tenho 1,75 m. Você faz os cálculos e se o IMC ficou entre 25 e 29,9, é sobrepeso. É isso que você tem que mostrar. O IMC seu é 26,5, você está com sobrepeso. Isso é a tabela de referência que o seu algoritmo PHP deve mostrar. Isso aqui foi a atividade que eu deixei na semana passada, tá? Para vocês fazerem. E a gente corrige isso depois. E a de hoje eu vou preparar. Então, enquanto eu preparo a atividade exercício de hoje, que vai ser P3E.pdf, essa aqui vocês já vão fazer, eu vou deixar vocês fazerem um print daqui um pouquinho, vocês já podem fazer a P3, e eu vou preparar P3E.pdf para vocês fazerem. Ok? Alguma dúvida? Tá bem entendido? Então, deixa eu ver isso aqui, eu vou fazer o seguinte, para caber numa tela só e vocês poderem fazer um print só, bonitinho, eu vou juntar essas tags HTML aqui, tudo numa linha só. Aí, ó. Que agora, olha que linda, a página ficou tudo... Pronto, pode fazer o print para vocês fizerem essa atividade P3. E aí vocês vão poder fazer essa atividade P3, e agora são 10 para as 3. No máximo em 20 minutos eu mando lá no grupo dos veteranos o link da atividade P3E.pdf, igual eu mandei na semana passada dessa atividade. Certo? Então encerramos aqui. Mãos à obra.